Olá pessoal, aqui estamos nós com mais um Bom Dia Bob Dylan em 24 de maio de 2026. E o que é que acontecia no dia 24 de maio de 1941? Nascia Bob Dylan. Então hoje é aniversário de Bob Dylan, 85 anos. Parabéns, Bob Dylan, muitos anos de vida. Provavelmente você não vai saber que eu estou lhe desejando parabéns, um feliz aniversário, mas fica aqui a mensagem. Muito bem. Ah, cada vez que eu penso Bob Dylan somando um ano em sua vida, e consequentemente todos nós, posto por óbvio, né? Eu fico me pensando se eu ainda vou ter oportunidade de ver mais um show ao vivo do Bob Dylan. Espero muito que sim, né? Espero muito que ele tenha ainda muitos anos de vida, que nos traga muitos álbuns ainda pela frente, muitas músicas inéditas, não é? E quem sabe eu ver mais algum ou alguns shows desse cara fantástico. Então vamos lá. É, a propósito, parabéns também para minha querida mãezinha, que anteontem também completou mais uma primavera, 92 primaveras. Mas vamos lá. Nossa música de hoje é Duquesne Whistle, o apito de Duquesne, que é do álbum Tempest, de 2012, gravado entre janeiro e março de 2012, lançado em agosto de 2012, não é? E que Duquesne Whistle é aqui a primeira música do álbum. É uma parceria, única parceria nesse disco, de Dylan com alguém. No caso, com Robert Hunter, do Grateful Dead. E curiosamente, o álbum anterior, né? Curiosamente, o álbum anterior, o Together for Life, tem todas as músicas, exceto uma, coautoria do Dylan com Robert Hunter. Então, suspeita-se, né? É bastante possível que Duquesne Whistle tenha sido composta naquela safra de composições, daquele tempo que eles passaram juntos compondo. Provavelmente Duquesne Whistle foi composta nessa ocasião e que acabou ficando para o álbum seguinte do Dylan, que é o Tempest. Bom, do qual eu já trouxe aqui o Roll On John e já trouxe também a própria Tempest. Muito bem. Duquesne é um trem muito tradicional, americano, muito tradicional, cuja rota é Nova York-Pittsburgh. Então esse trem pode ter muitos significados. Lembrando que o primeiro álbum do Dylan na fase religiosa dele é o Slow Train Coming. Então, mais uma vez, essa metáfora do trem como sendo, aliás, mais de uma possibilidade, tá? A possibilidade desse trem ser uma metáfora para a vida é uma metáfora bastante corrente, né? E também o Mark Knopfler, curiosamente, essa música Duquesne Whistle é uma das preferidas de Mark Knopfler, é uma das favoritas do Mark Knopfler. Mas voltando então a essas metáforas que essa música traz, a própria música, então o trem seria uma metáfora para a vida, o passar do tempo, enfim. E o apito desse trem seria uma espécie assim de aviso para o juízo final. Então, uma metáfora para a vida, o trem, uma metáfora de que os seus dias, que está chegando a sua hora, digamos assim, olha, sua hora está chegando, é esse apito. Bom, e no entanto, essas interpretações podem ser as mais diversas e nós vamos comentar sobre isso aqui. A música e o instrumental parecem transportar o ouvinte para esse passado, né? Como se a locomotiva fosse essa máquina do tempo, né? E então isso faz com que, paradoxalmente, a música pareça antiga e moderna ao mesmo tempo. Isso é uma coisa genial, né? E como eu disse, a letra parece tratar da chegada iminente da morte. Nos versos iniciais, tem um momento aqui que ele usa a expressão aquele trem de Duquesne vai me levar noite e dia. Quer dizer, tempo futuro. Está na primeira estrofe isso. No final, o narrador já parece um passageiro desse trem. Ou seja, já embarcou nesse trem e pode estar indo para o pós-morte, né?
E curiosamente, o que que acontece? O que que nós temos no meio da música, né? No meio da música temos, deixa eu ver, deixa eu me localizar aqui. O narrador escuta o trem se aproximando, mas ele, o narrador, está estranhando o fato de que ninguém mais está ouvindo esse apito de trem. Deixa eu ver se eu acho aqui. Agora eu não estou achando aqui. Você não está ouvindo esse apito do Kesney soar? Ou seja, só o Dylan ou o narrador que está escutando, ninguém mais? Né? Então, tem essa música, no começo, uma espécie de vai te levar, o trem se aproximando, a morte chegando, cada vez mais próxima, e no final já. E ninguém mais, além do próprio narrador, percebendo isso, e no final já ele como um passageiro desse trem. Então é uma música realmente bastante cheia de significados, né? Bom, outra coisa também é que alguns estudiosos da obra do Dylan defendem que esse trem que se aproxima seja uma alusão a uma segunda vinda de Cristo. Isso é muito fortemente corroborado por uma referência para lá de explícita a Maria, que é aqui, que diz o seguinte: posso ouvir uma doce voz chamando. Deve ser a mãe de nosso Senhor. Ouça o som do apito do Kesney soando como se a mulher que eu amo estivesse a bordo. Então, é uma referência muito explícita a Maria quando ele diz que deve ser a mãe de nosso Senhor. E uma outra parte que referenda esse ponto de vista de que essa chegada do trem pode ser um trem referindo-se a uma segunda vinda de Cristo, que é o seguinte, aqui não tão óbvia, tá? Não tão óbvia quanto essa referência a Maria, mas que diz assim: as luzes da minha terra natal estão acesas, fico pensando se vão me reconhecer da próxima vez. Né? Como se, será que Cristo falando? Fico pensando se vão me reconhecer da próxima vez. Então é uma música cheia de mistérios, é uma letra complexa, né? Fico pensando se aquele velho carvalho ainda está de pé, aquele velho carvalho em que a gente costumava subir. Ou seja, os estudiosos que entendem que é uma metáfora vinda de Cristo defendem que esse carvalho possa ser uma simbologia da própria cruz e aquele velho carvalho em que a gente costumava subir, que foi o momento da crucificação, né? Então é uma música absolutamente complexa que pode tratar da chegada da morte para alguém, pode se referir a uma segunda vinda de Cristo, isso fica absolutamente em aberto. E uma curiosidade aqui, são muito poucas as músicas de Dylan que tem videoclipe. Muito poucas para as quais foram feitas videoclipes. E essa de Cass Winston é um caso raríssimo, se não for o único. Por que eu digo isso? Porque não tem um videoclipe, tem dois. Né? E um deles é a história de um menino, de um rapaz apaixonado pela garota que só se dá mal. E paralelamente, o Dylan está caminhando com umas pessoas e eles se encontram. Eu deixo aberto aqui, fiquem à vontade para comentar, escrever nos comentários o que vocês interpretam dessa cena. E uma outra, como que parodiando ou homenageando, não sei dizer, aquele célebre videoclipe dele com os cartazes de Subterranean Homesick Blues, que é uma música que eu não trouxe aqui ainda. Eu vou disponibilizar aqui os dois videoclipes e eu sugiro muito que escutem a magnífica versão do tecladista do Tom Petty, que é o Benmont Tench. Magnífica, magistral, sensacional, linda. Vejam. E também de um cara chamado Conor McPherson, que escolheu essa música para sua obra teatral, que é 100% musicada cuja trilha sonora é 100% de músicas do Dylan. Por hoje é isso, espero que tenham gostado e na semana que vem a gente volta com mais um Bom Dia Bob Dylan.